Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10. Faremos a leitura do verso 19 até o verso 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vamos orar novamente. Pai, nós estamos diante da Tua palavra essa viva, palavra que fala a nossos corações, palavra que é como uma espada de dois gumes, ó Deus, que pode separar alma e espírito. E nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a Tua palavra para sermos edificados, para sermos norteados por ela, ó Pai. E que agora, Deus, ela venha falar poderosamente aos nossos corações. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, ó Deus, a falar à Tua igreja. E que a Tua igreja seja edificada esta manhã. E que Teu nome seja exaltado e glorificado. Que a Tua luz brilhe, ó Deus, para que a Tua glória seja manifesta. É no nome santo do Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. A igreja pode se assentar? Meus irmãos, como tem sido a sua relação com Deus? Como tem sido a nossa relação com Deus? Que tipo de intimidade nós temos nutrido com Deus? Quem realmente é Deus para nós? Qual que é a proximidade que nós temos tido de Deus? Quando eu venho para a igreja, quando você vem para a igreja, o que te move vir até a igreja? Qual que é a motivação em seu coração para você estar aqui às 8 horas da manhã, às 8:30 da manhã, num domingo frio? O que te trouxe aqui? Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós vemos que ela é uma carta direcionada aos hebreus que haviam se convertido ao cristianismo. E ao se converterem ao cristianismo, eles começaram a sofrer perseguições pelos próprios judeus. E essas perseguições, por vezes, causavam com que eles retornavam às práticas antigas do judaísmo. E o autor de Hebreus, ao escrever essa carta, ele tem o intuito de impedir que esses judeus voltem a essas práticas novamente. O intuito dele é mostrar que Cristo é suficiente, que eles não precisam mais das práticas judaicas, como era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, mas que eles podem viver agora pela Nova Aliança, que eles podem viver por Cristo. Esse é o objetivo do autor aos Hebreus, que eles não retornem ao judaísmo. E aí, do capítulo 1 ao capítulo 9, o autor mostra a superioridade de Cristo com relação ao judaísmo. Ele apresenta aos seus leitores Cristo como sendo superior a toda a prática do judaísmo. Ele apresenta Cristo como o suficiente para a salvação. Esta é a apresentação que ele faz, e após apresentar Cristo como sendo superior, após mostrar Cristo como suficiente para a salvação, o autor passa a trazer exortações práticas daquilo que ele tinha falado anteriormente. E no trecho aqui, ao qual nós estamos meditando essa manhã, ele começa a dar falar sobre as práticas agora. Uma vez que vocês conheceram Cristo como suficiente, uma vez que vocês viram a superioridade de Cristo sobre o judaísmo, agora vivam desta maneira. Tanto é que ele começa o verso 19 dizendo: tendo, pois, irmãos, né? Ou seja, depois de eu ter falado tudo isso, depois de eu ter mostrado para vocês a superioridade de Cristo, agora
vivam desta forma. Ele retorna a tudo que ele expôs anteriormente em sua carta e mostra como viver agora, tendo Cristo como suficiente. E encontramos nesse texto, meus irmãos, garantias concedidas pelo próprio Cristo, das quais nós podemos ter livre acesso a Deus, que é o que o autor vai dizer aqui, e como essas garantias, quais são as bênçãos que essas garantias nos proporciona. Desta maneira, nós podemos dividir o texto em duas partes. Primeira parte vai do versículo 19 ao 21, onde nós vamos ver as garantias concedidas pelo próprio Deus, que não há mais necessidade do judaísmo, que não há mais necessidade de nos preocuparmos com rituais, como era feito antigamente. E do seu versículo 22 até o verso 25, ele vai comentar e mostrar as bênçãos que Cristo nos alcançou. Vejamos primeiramente as garantias que temos por meio de Cristo, o livre acesso que Cristo nos garantiu. O autor ele inicia o trecho nos convidando a nos aproximarmos e a entrar com intrepidez no Santo dos Santos. O autor está dizendo que, tendo em vista tudo o que Cristo fez, uma vez que Cristo já derramou o seu sangue, Cristo se entregou na cruz, na cruz, nós podemos agora entrar no Santo dos Santos. Por amor àqueles que Deus separou antes da fundação do mundo, Cristo se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Antigamente, no Antigo Testamento, esse acesso a Deus era limitado, era acesso aos santos dos santos, era somente feito pelo sumo sacerdote, e isso ocorria uma vez por ano, quando o sumo sacerdote ia até os santos dos santos, e ali ele derramava sobre a arca da aliança o sangue do animal que fora morto, para que assim houvesse propiciação do pecado do povo de Israel. Isso era feito uma vez por ano. Logo, agora com Cristo não tem mais necessidade desse sumo sacerdote. E o autor vai falar assim, olha, não temos mais necessidade desse sumo sacerdote, fazer a aspersão desse sangue na arca da aliança, porque não temos mais, porque Cristo já fez isso por nós. E o autor, ele, lá no verso 19, no capítulo 9, ele vai mostrar isso, como era feito esse ritual. Em Levítico, nós vamos ver como era feito esse ritual, e lá em Levítico vai mostrar que era somente o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano aos santos dos santos. E lá no capítulo 9, o próprio autor de Hebreus vai relatar como era feito. Ele vai reafirmar como era feito a prática no Antigo Testamento. Mas agora ele mostra que não é mais necessário. E a primeira garantia que ele nos fala que não é mais necessário esse sumo sacerdote humano para poder entrar no Santo dos Santos é o próprio sangue de Cristo. Verso 19, ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Esta é a primeira garantia que o autor nos mostra que nós temos livre acesso a Deus. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo que foi derramado nos garante livre acesso a Deus. Não há mais necessidade de ficarmos fora da tenda. Nós podemos adentrar ao Santo dos Santos. Nós temos livre acesso agora ao Pai, através do sangue de Cristo. O caminho até o Santo dos Santos, por causa do sangue de Cristo, foi aberto. O véu foi rasgado. O que antes era limitado a uma pessoa apenas e a uma vez por ano, agora é uma bênção emitida a todo o povo de Deus, graças ao sangue de Jesus. Aquilo que havia sido um privilégio apenas ao sumo sacerdote, agora é um privilégio a todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo. Meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de buscar a presença de Deus porque achamos que não somos dignos ou achamos que a igreja não é para nós? Ou simplesmente ignoramos o sacrifício de Cristo por nós? Nós temos livre acesso ao Pai.
nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para ter esse acesso. Mas o sangue de Jesus não foi derramado isoladamente. Ele veio acompanhado de algo mais e mais profundo. Jesus não apenas cortou e derramou o seu sangue, ele entregou o seu corpo. E essa é a segunda garantia que o autor aos Hebreus nos dá. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. No Antigo Testamento, como disse, havia um véu no templo que representava claramente a divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando Cristo se entregou na cruz, esse véu foi rasgado de cima a baixo. Cristo entregou o seu corpo para que pudéssemos ter livre acesso a Deus. Cristo nos concedeu um novo e vivo caminho que nos leva até Deus. Cristo abriu este caminho através do seu corpo para nos achegarmos a Deus. Por ter sido moído na cruz, por ter carregado todos os nossos pecados, por ter oferecido o seu corpo em nosso lugar, Cristo nos concedeu acesso a Deus. E assim como o corpo de Cristo foi rasgado na cruz, o véu do templo também foi rasgado, nos garantindo acesso ao Pai, livre acesso a Deus, sem a necessidade de um sumo sacerdote. John Owen diz que o corpo de Cristo é o verdadeiro véu que foi rasgado, tornando possível acesso ao trono da graça. Sem mediação, a presença de Deus continuaria inacessível. Sem essa mediação, a presença de Deus continuaria inacessível ao pecador. Sem o sacrifício de Cristo, nós não teríamos acesso ao Pai. Sem o sacrifício de Cristo, nós não poderíamos estar aqui esta manhã. Mas o sacrifício de Cristo nos garantiu acesso ao Pai. Cristo inaugurou este novo caminho. Cristo, em seu corpo, ao entregar o seu corpo, nos deu acesso ao Pai. Queridos irmãos, o caminho que nos leva a Deus está aberto. Cristo o abriu. Mas é um caminho que só pode ser trilhado através de uma vida entregue a Cristo. Não há como se achegar a Deus se não se entregar a Cristo. Não há como viver um cristianismo sem Cristo. O caminho é vivo porque o nosso Salvador está vivo. O caminho a Deus é vivo porque Cristo ressuscitou dos mortos. E Ele nos concede esse caminho até Cristo. Mas além desse sangue que foi derramado, além do corpo que foi entregue, o nosso Salvador, ele não foi apenas oferta. Ele também foi o sumo sacerdote. Ele agora é o sacerdócio. Ele é agora o sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Hoje nós temos Cristo como nosso sumo sacerdote. E por meio dele, nós temos acesso ao Pai. Ele foi o sacrifício. Ele derramou o seu sangue. Ele agora é o único sacerdote que nós precisamos. E é por meio dele e para ele que nós vivemos. Como um grande sumo sacerdote, Cristo é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. É Ele quem faz toda a mediação entre nós e Deus. Não há necessidade de outro mediador, não há necessidade de mais nada, precisamos apenas de Cristo. E é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Vocês não precisam mais de sacrifícios como era feito no Antigo Testamento. Vocês não precisam mais de rituais como era feito antigamente. Vocês precisam de Cristo. Cristo é suficiente. Cristo é esse sumo sacerdote. Esses que se levantam hoje como sendo os sumos sacerdotes não são mais necessários.
Não é mais necessário que vocês vão até o templo uma vez por ano, vocês têm livre acesso diário agora a Deus. É isso que o autor está dizendo aqui. Ele mostra Deus como sendo suficiente, como Cristo sendo suficiente, e que toda a prática judaica não havia mais necessidade alguma. Cristo, como sumo sacerdote, ele não apenas ofereceu o sacrifício, mas também entrou no verdadeiro Santo dos Santos celestial, levando consigo o mérito de sua própria obra para assegurar a nossa redenção. É Cristo quem nos assegura a salvação. Não é mais a aspersão de sangue de animais imolados. É Cristo quem nos assegura isso. Irmãos, muitas vezes nós vivemos como se não tivéssemos mais ninguém intercedendo por nós. Nós, às vezes, queremos resolver as coisas pelas nossas próprias forças. Nós deixamos de orar. Nós deixamos de clamar àquele que pode resolver todas as coisas para a gente. Pode ser que não seja no nosso jeito, mas com certeza será o melhor. Nós esquecemos que temos alguém que intercede por nós. Nós esquecemos que ele prometeu que deixaria o Consolador conosco, e ele deixou. Nós vivemos como se não precisássemos de Cristo, quando na verdade nós precisamos de Cristo. Não é Cristo que precisa de nós, somos nós que precisamos de Cristo. E Cristo, ele nos concedeu livre acesso ao Pai. O sacrifício dele foi para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Ele não precisava descer dos céus, viver como um homem, ser insultado, ser morto na cruz. Mas por amor, ele abriu o caminho a Deus, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Para que o caminho, para que o acesso a Deus fosse reconstruído. E ele é este caminho. E ele garantiu isso através do seu sangue, do seu corpo e do seu sacerdócio. E tendo compreendido essas três garantias que temos de ter livre acesso ao Pai pelo seu sangue, pelo corpo e pelo sacerdócio de Cristo, o autor agora nos mostra os privilégios que isso nos traz. As bênçãos que o sacrifício de Cristo nos concede. E a primeira bênção é que nós podemos nos achegar a Deus. Como eu disse, no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote podia entrar aos santos dos santos. Mas agora nós podemos nos aproximar de Deus. A obra de Cristo na cruz nos concede a graça de nos aproximarmos de Deus para o adorarmos e mantermos comunhão com Ele. Como servos de Cristo, temos o dever de nos aproximar dEle. Como resgatados pelo sangue de Cristo, nosso dever agora é nos aproximarmos de Deus. É vivermos para Deus. E isso não deve ser algo que devemos fazer apenas uma vez no ano, como era feito antigamente. Isso não é algo que nós devemos fazer apenas uma vez na semana, como aos domingos. Mas é algo que nós devemos fazer todos os dias. Dia após dia, devemos nos achegar a Deus. Porque Cristo nos concedeu esse privilégio, essa bênção de podermos nos achegarmos de Cristo. Devemos entender que o termo usado pelo autor aqui, ao traduzir a palavra aproximar-se de Deus, não é uma opção, mas é um dever. E o verbo traduzido aqui também como aproximar, também carrega a ideia de se achegar com reverência. Como quem entra na presença de um rei. Essa é a ideia. Logo, se aproximar de Deus deve ser algo feito com sinceridade.
Algumas pessoas pensam, o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso a Deus, então eu posso chegar a Deus. Sim, você pode chegar a Deus, mas não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira. O acesso foi garantido, mas isso também requer de nós responsabilidade de entender que o Deus ao qual nós estamos nos aproximando é santo. E como Deus é santo, nós também devemos ser santos. Viver em santidade. No Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos, em sua cintura era amarrada uma corda. Porque caso ele entrasse ali em pecado, ali mesmo ele era morto. E ninguém podia entrar para tirar o corpo dali. Ele era puxado pela corda. O véu ter sido rasgado não significa que nós não devemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Não significa que nós não precisamos que os nossos pecados não sejam mais perdoados. Não significa que nós devemos viver uma vida completamente contrária às Escrituras e achar que está tudo certo. E que assim, no domingo, nós podemos vir para a igreja de qualquer maneira. Que podemos, de repente, fazer uma oração agradecendo pela comida e está tudo bem. A corda ainda precisa ser amarrada na cintura. Ainda precisa. Porque se aproximar de um rei não é se aproximar de qualquer forma. E é engraçado porque quando nós vamos para o contexto secular, por exemplo, se nós vamos a um fórum, nós não vamos de qualquer jeito. Se nós vamos falar com autoridade, nós não falamos de qualquer jeito. Mas quando se trata de falarmos de Cristo, quando se trata de nos achegarmos até Deus, muitas vezes a gente faz de qualquer jeito. O autor fala assim que nós devemos nos aproximar a Deus, mas não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. O acesso sim foi concedido, mas ainda requer santidade. Requer que vivamos para a glória do Senhor. Precisamos examinar o nosso coração, se há realmente sinceridade quando nos achegamos a Deus, quando nos aproximamos de Deus. E o nosso aproximar de Deus deve ser com sinceridade. Após nos exortar e nos convocarmos a nos aproximarmos de Deus, o autor também nos mostra a segunda bênção que nós podemos ter com o sacrifício de Cristo. Nós podemos descansar nas promessas feitas pelo próprio Deus. Ele mostra no verso 23 que devemos guardar firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é Deus. E se Deus fez a promessa, Ele irá cumprir. Ele prometeu que mandaria o seu Filho. Cristo veio. Cristo prometeu que irá voltar. E Ele vai voltar. E os sinais estão aí da sua volta. E que em breve Ele virá nos resgatar, nos levar ao lar celestial. Devemos nos lembrar que o autor, ao escrever a carta, ele está escrevendo para pessoas que estão sofrendo perseguições. E que por vezes essas promessas talvez achavam que estavam demorado. Está demorando para se cumprir essas promessas. Ele falou que voltaria, mas até agora não voltou. E eles estavam ali sofrendo perseguições e tentações para abandonar o Evangelho, para abandonar a Cristo. E como eles, nós também por vezes sofremos tentações, sofremos perseguições. Nós olhamos, Senhor, o Senhor está demorando demais. Olha como está o mundo. Será que Deus realmente está vendo como estão todas as coisas? Quando é que Ele vai voltar?
Nós, por vezes, sofremos por alguma enfermidade e podemos até ser questionados: cadê o seu Deus que não te cura? Passamos por momentos de tribulações e perguntamos, as pessoas perguntam: cadê o seu Deus? Lembram da esposa de Jó? Abençoe, amaldiçoe seu Deus e morra. Por vezes nós temos mulheres como pessoas como a esposa de Ló em nossas vidas que falam assim: amaldiçoem o seu Deus e morra. Não tem por que você continuar acreditando nessas promessas. O autor aos Hebreus vai dizer que vale a pena guardar essas promessas. Vale a pena descansar nas promessas do Senhor. Vale a pena confiar. Porque o que Ele prometeu, Ele cumpriu. E Ele continua cumprindo todas as suas promessas. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós podemos guardar as promessas do Senhor. Nós podemos descansar nessas promessas. Ter a confiança da esperança não é apenas uma crença privada, mas uma declaração pública e corajosa que pertencemos a Cristo, cremos em suas promessas e esperamos a sua vinda. Vale a pena descansar, vale a pena esperar, sim. Vale a pena confiar nessas promessas. Porque como diz a música, Deus não é homem para mentir. Ele é um Deus de promessa, um Deus de aliança e que cumpre todas as suas promessas. E se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Ele prometeu que estaria conosco e Ele mandou o Consolador. Ele prometeu que iria voltar e Ele irá voltar. E podemos assim descansar, podemos guardar firmes a promessa que foi nos feita. E depois de nos chamar a nos aproximar e guardar firmes a confiança, a promessa, o autor aos Hebreus nos chama a responsabilidade mútua dentro do próprio corpo. Versos 24 e 23, ele vai dizer: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O foco agora não é mais algo individual, mas algo agora comunitário, marcado pela comunhão. O autor nos convida agora a não mais vivermos apenas para nós mesmos, mas para vivermos em comunhão com os nossos irmãos. O sacrifício de Cristo nos concedeu o privilégio de nos reunirmos como igreja para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para glorificar ao Senhor. O sacrifício de Cristo nos fez sermos igreja. Nos uniu como um corpo, sendo Cristo o cabeça. O sacrifício de Cristo nos mostra que podemos viver em unidade. Nos concedeu esse privilégio de juntos adorarmos ao Senhor. E o autor mostra aqui que não é algo opcional. Viver em comunhão com os meus irmãos não é algo opcional. Mas é algo que eu devo fazer com alegria. Não de qualquer forma. Vou para a igreja. Não, eu tenho que ter alegria, prazer de estar na igreja com os meus irmãos para adorar a esse Deus que é santo. A palavra traduzida por considerar significa prestar atenção com intenção, refletir cuidadosamente, ou seja, devemos pensar ativamente como estimular uns aos outros a boas obras, ao amor. O verbo estimular traz a ideia de provocar intensamente, não para brigas, mas para uma vida de santidade. Sabe aquele momento que as pessoas vêm aqui na frente para a profissão de fé e nós prometemos que nós vamos auxiliá-la na caminhada cristã? Que vamos fortalecê-la na caminhada cristã?
É isso que o autor está dizendo. Nós devemos estimular as pessoas a permanecerem firmes no Senhor. Nós devemos guardar as promessas do Senhor e estimular, falar com que as outras pessoas também guardem firmemente essas promessas. Calvino diz que não basta amar em teoria ou desejar o bem dos irmãos em forma prática, em forma vaga. A fé ativa se revela quando deliberadamente buscamos promover o crescimento espiritual um dos outros. Como igreja, nós devemos fazer com que os outros também cresçam espiritualmente. Viver de forma que os outros olhem para nós e queiram também ser assim. E uma outra coisa que o autor fala aqui é que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, por medo de serem rejeitados até mesmo pela família, eles deixavam de congregar. E o autor vai falar assim: não façam isso. Hoje as pessoas não têm medo, pelo menos aqui no Brasil, não têm medo de vir à igreja. Mas muitas vezes é preguiça e comodismo. Eu já ouvi pessoas dizerem que eu não preciso ir mais na igreja. Se eu quiser ouvir um sermão, eu abro o YouTube, eu ouço um sermão e da minha casa eu mesmo adoro. Sim, você pode ouvir sermões na sua casa para edificar a sua vida, isso é louvável. Mas não substitui estar na igreja. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E Cristo nos concedeu esse privilégio de reunirmos como igreja. Mas muitos preferem ficar em suas casas, achando que ouvir o YouTube ou ouvir um áudio pelo Spotify ou qualquer outra plataforma é o suficiente. Mas não é. Nós precisamos amar estar na igreja. O sacrifício de Cristo não apenas nos reconciliou com Deus, mas também nos uniu um ao outro, como irmãos, como família em fé. Ele nos concedeu a graça de sermos igreja. Um povo reunido para adorar, servir e edificar um ao outro. É um privilégio. Cristo nos concedeu esse privilégio. Nós não devemos negar esse privilégio. Nós não devemos abandonar esse privilégio. E como cristão, nós devemos olhar para o futuro, isto é, para o dia em que Jesus voltará. E juntos reinaremos com Ele para sempre. Pense, se hoje você não quer ter contato com seus irmãos aqui na terra, o que você vai fazer no céu? Se lá você vai viver em eterna comunhão. Se hoje você não quer ter contato com seus irmãos aqui na terra, para que você deseja ir para o céu? Porque lá você não vai viver isolado. Lá você não vai ter o YouTube para ouvir as mensagens. Lembre que é um privilégio concedido por Deus. Deus nos o sangue de Cristo, o seu corpo, o seu sacerdócio nos garantiu acesso ao Pai. Nós podemos nos aproximar dele. Nós podemos confiar em suas promessas e descansar nessas promessas. E nos garantiu o privilégio de sermos igreja. Concluindo, meus irmãos, depois de tudo isso que ouvimos sobre o caminho ter sido aberto, o convite gracioso, os deveres decorrentes, somos chamados a refletir profundamente sobre o que temos feito com esse acesso que Cristo nos concedeu. Qual é o comprometimento que nós temos tido
com a obra de Deus? Qual é o comprometimento que temos tido com o próprio Deus? Quem é Deus em nossas vidas? Que relacionamento eu tenho nutrido com Deus? Qual é a proximidade que eu tenho dele? Eu realmente tenho me aproximado dele? Eu realmente amo estar na presença dele junto com os meus irmãos? O sacrifício de Cristo nos garantiu tantas coisas, mas por vezes nós negligenciamos o que ele nos garantiu. Deixamos de lado, porque para nós não tem tanto valor. Mas tem valor. Tem muito valor. O texto que meditamos nos mostra que por meio de Cristo nós temos livre acesso ao Pai, que podemos adentrar aos santos dos santos e louvar a Deus, exaltar ao nome do Senhor. Nós dizemos que nós cremos em Deus, que Ele é o Criador de tudo, que Ele governa e sustenta o mundo. Cremos que Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo na cruz e que é por Ele que temos a salvação dos nossos pecados. É por meio de Cristo que nós fomos livrados da condenação eterna. Cremos que é Ele quem levanta líderes e tira líderes do poder. Cremos que é Ele que permite doenças possam ser acometidas a nós. Cremos em tudo isso. Mas qual que é a diferença que essas crenças têm feito em nossas vidas? Deus não nos concedeu livre acesso a Ele apenas para sabermos disso. Para que a nossa a gente tenha entendimento. Olha, a gente tem livre acesso. Ah, beleza. Sabe aquela informação que às vezes para vocês não tem valor nenhum? Aquela informação que não faz diferença na minha vida? Esta informação deve fazer diferença em sua vida. E Cristo nos concedeu isso para fazer diferença em nossa vida. Precisamos entender isso. A fé que temos precisa ser visível nas prioridades que cultivamos. O que é prioridade para você? Cristo tem sido o seu alvo? É o seu primeiro alvo? É a primeira coisa que você coloca em sua vida? Quando eu venho para a igreja, qual que tem sido a minha motivação? O que me traz à igreja? Deus nos chama a responder à graça com fidelidade, com compromisso renovado com a sua presença, a sua palavra e o seu povo. Lembre-se, meus irmãos, Cristo não morreu para que apenas soubéssemos desse acesso. Ele morreu para que vivamos nesse acesso. Pense em um mendigo, todo maltrapilho, sujo, fedido. Alguém que é considerado por alguns a escória da sociedade, alguém que é rejeitado pela sociedade. Então, de repente, ele recebe um convite de um rei para se achegar até esse palácio do rei e esse rei diz assim: olha, o acesso foi garantido pelo meu filho. Nós éramos esse mendigo, sujo, fedido, condenado ao inferno. Mas Cristo nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e nos levou para o seu reino. Não para vivermos de qualquer jeito, mas para vivermos para a glória dele. Nos deu vestes novas e nos transformou filhos do Rei. Que possamos viver verdadeiramente como filhos do Rei, sempre lembrando dessas garantias que foram dadas pelo próprio Cristo a nós. Amém?